Seu filho completou 2 anos e de repente aquele bebezinho fofo se transformou numa criança birrenta e desafiadora? Bem-vindo à fase do Terrible Two. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que esperar nessa fase e como ajudar o seu filho. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, de novo, direto aqui de dentro do carro, no meu horário de almoço, para bater um papinho com vocês. Hoje para falar um pouquinho do Terrible Two, que é uma fase do desenvolvimento infantil, também conhecida aí como a adolescência dos bebês, que acontece normalmente ali entre os 18 meses até os 3 anos de idade. Mas antes de explicar direitinho por que ela acontece, como a gente pode ajudar nossos filhos a passar por essa fase, eu queria pedir muito para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Todas as crianças passam por esse processo aí do Terrible Two, algumas com sinais mais leves e outras com sinais um pouquinho mais intensos. Basicamente o que acontece aqui é que a criança começa a desenvolver um senso maior de autonomia e ela começa a perceber que ela consegue fazer as coisas ali, tomar suas próprias decisões, independente às vezes da vontade dos pais. E também que ela consegue fazer certas atividades sozinha, sem o auxílio ali dos cuidadores, como por exemplo comer, escovar os dentes, colocar água dentro do copo, colocar o sapatinho, né, quando é aquele sapatinho de velcro. E diante disso eles querem se posicionar, mas eles ainda não têm habilidade para expressar exatamente o que eles desejam e nem maturidade para lidar com as situações adversas. E nesse contexto começam a surgir alguns comportamentos que nós acabamos classificando como birra, rebeldia, teimosia, comportamento desafiador. Então, por exemplo, as crianças começam a dizer não para os pais, como uma forma ali de confrontar mesmo eles. Outra coisa comum, eles começam a não obedecer os pais ou fazer o oposto do que os pais pedem. Outras crianças ficam ali agitadas, começam a atirar objetos, se jogar no chão, fazer drama. Meu filho faz isso muito com frequência. Ou mesmo começam ali a chorar, aparentemente sem motivo nenhum. E na verdade tudo isso nada mais é do que uma forma que a criança encontra ali de expressar tudo que ela tá sentindo. Vale lembrar que essa fase dos 2 aos 3 anos é marcada por uma série de transformações e rupturas na rotina da criança. Por exemplo, geralmente é nessa fase que eles passam por desfraude, desmame, fim da cama compartilhada, desapego ali de chupetas, mamadeiras. Muitos começam a ir para a escola, então tem toda a fase de adaptação escolar. E tudo isso acaba sobrecarregando muito o bebê nesse processo de aprender tantas coisas novas. E nós, como pais, temos o papel de acolher nossos filhos com muita paciência e conduzir eles para que eles consigam passar durante esse processo da forma mais tranquila possível, entendendo melhor todos esses novos sentimentos e conseguindo desenvolver novas habilidades sociais para conseguir lidar com essa fase. Por isso, hoje eu quis trazer para vocês algumas sugestões de enfrentamento dessa fase. Primeiro de tudo, para evitar que a birra aconteça. E depois eu vou falar um pouquinho do que fazer se a birra acontecer. Primeira dica é tentar manter sempre uma rotina bem estabelecida com seu filho. Então, uma rotina ali de horário de sono, alimentação, banho, brincadeiras, porque isso traz segurança para a criança, porque ela já sabe o que esperar a seguir, né? Então ela já sabe que depois que ela comer, ela vai tomar banho e depois vai ter a rotininha de brincar e aí depois já é o horário do sono. Então isso vai trazendo mais segurança, deixando a criança mais calma. Dica 2 é conversar com seu filho para tentar entender melhor esses sentimentos novos que ele tá passando e validar sempre o sentimento, né? Você tá sentindo raiva por isso, você tá frustrado por conta disso, você tá chateado por conta daquilo, né? E tentar fazer combinados com a criança. Por exemplo, às vezes ele pode estar chateado, porque ele quer brincar com água lá na cozinha. Mas naquele momento, não é momento disso, dele brincar com água, é perigoso, ele pode molhar o chão, escorregar. E aí você pode combinar com ele que naquele momento não é possível, mas que quando você for lavar a louça, por exemplo, ele pode te ajudar. E aí incluir ele, tentar incluir ele nas tarefas, tentar à medida do possível dar mais autonomia para ele se sentir também acolhido nessa questão, né? E ter o sentimento dele validado. Nessa idade eles já entendem muito bem. Dica 3 é dar opções limitadas para a criança. Então, por exemplo, você precisa dar banho e a criança não quer tomar banho de jeito nenhum. Então, em vez de ficar batendo de frente com a criança falando ali, não, você
tem que tomar banho, se não isso, se não aquilo, você pode falar: filho, você quer levar o boneco do Mário ou o boneco do menino gato para tomar banho com você? Então, dar opções limitadas para a criança, né, já ter ali aquela opção de escolher e diminuir o leque de possibilidades da criança, organiza o pensamento dela e faz com que ela aceite com mais facilidade a atividade proposta. Dica 4 é recompensar os comportamentos positivos do seu filho. Então, por exemplo, falar para ele: olha, a mamãe ficou muito feliz porque você devolveu o brinquedo pro seu irmão. Vamos brincar junto? Para dessa forma ele sentir que quando ele tem uma atitude correta, ele é recompensado de alguma forma, a mamãe fica feliz e ele ganha algum benefício aí, né? Que é legal agir de forma correta. É legal fazer o correto. E dica 5, talvez a mais importante: fazer combinados antes de sair de casa. Porque muitas vezes, né, as birras acontecem fora de casa porque a criança sai ali do seu ambiente de conforto e muitas vezes ela começa a ter desejos diferentes, né? Principalmente em certos ambientes, como por exemplo, supermercado, shopping, né? Shopping é muito tenso, né? Ou se vai, assim, em algum lugar que tem brinquedos, comidas. Então, faça combinados com a criança antes de sair. Olha, filho, nós vamos no shopping e a mamãe tá sem dinheiro, mas a mamãe vai comprar, sei lá, um docinho ou um brinquedinho de até tal valor pra você, né? Deixar já meio combinado. A gente vai no mercado, mas a gente não vai passar no corredor do chocolate hoje. Faça pequenos combinados com a criança, né? De acordo aí com o que você sente que vai ser um gatilho para a criança, para tentar minimizar ao máximo. Mas ainda assim as birras podem acontecer. E agora eu quero trazer algumas dicas de como agir quando a birra já se instalou, a criança já tá lá descontrolada, jogada no chão, gritando, fazendo a birra do século. Como que você lida? Um monte de pessoas em volta, porque é sempre assim, né? Parece que todo mundo para ali para assistir o espetáculo. E aí você tá ali, o que fazer? Primeiro de tudo, lembre-se que a birra é sempre um pedido de ajuda. Então, bater, brigar, gritar, punir a criança não vai ajudar em nada, não vai fazer o seu filho entender nada. A criança vai ficar só mais assustada, com medo de você. Dica 2, mantenha a calma, respira fundo. Eu sei que é difícil, eu já passei por birras em shopping, em mercado, em todas as situações. Eu sei que é difícil, mas respira fundo, se foca no seu filho e esquece o mundo ao redor. Finge que não tem mais ninguém ali. Eu sei que vai ter várias pessoas olhando, não interessa. Esquece o mundo ao seu redor, se concentra ali só no seu filho. Dica 3, nesse momento inicial, avalia se a criança não tá com nenhuma necessidade fisiológica também associada. Então, às vezes a criança pode estar com sono, né? Geralmente é muito comum birra de sono, né? Eles estão ali morrendo de sono, eles ficam insuportáveis, chatos. Então, às vezes a criança pode estar com sono, pode estar com fome, pode estar com vontade de fazer xixi, de fazer cocô. Avalia se não tem nenhuma dessas necessidades envolvidas. 4, tenha empatia e tente entender o motivo da birra, sempre validando. Então é importante a gente se abaixar no nível da criança para não falar de cima, né, com aquela autoridade toda. Se abaixe no nível da criança e pergunte o que ele está sentindo. Por exemplo, filho, você não quer ir embora da vovó, por isso você está com muita raiva, você está muito bravo porque você não quer ir embora, mas a gente precisa ir porque já está tarde e a vovó precisa descansar. Vamos para casa para a gente montar aquele quebra-cabeça novo? Tenta dar alguma opção para a criança, né? Mas validando o que ele está sentindo, para ele perceber que você entende sim o que ele está passando, por que ele está tão frustrado, mas propondo aí alguma atividade, alguma solução bacana para ele, algo que ele goste de fazer, uma atividade junto com você, com o papai, com o irmão, né? Para ele se sentir acolhido. 5, se a birra for tão intensa que não dá nem para conversar, né? A criança está realmente descontrolada, dá uma olhadinha se não tem nenhum perigo em volta e aí às vezes é bom dar uma ignorada, né? Você olha ali, se não tem como a criança se machucar, fica por perto. Claro, né? Se for no meio do shopping, você não vai largar a criança ali e sair. Mas se for, por exemplo, uma birra em casa, às vezes vale a pena a gente dar um tempo pra criança e falar: olha, filho, eu te amo, mas eu não tenho como te ajudar agora. Quando você se acalmar, a gente vai poder conversar.
Porque às vezes a criança tá muito descontrolada. E aí não adianta, você pode acabar se machucando, né? Tomando um pontapé, um chute, alguma coisa da criança. Então, em alguns casos, às vezes a criança precisa de um tempo para pôr para fora mesmo toda essa frustração em forma de choro, em forma de grito, do que for. E aí, quando a criança conseguir se acalmar, né, você vai e conversa e valida o sentimento. Isso não é abandonar seu filho, é você deixar ele colocar pra fora tudo que ele tá precisando. Às vezes eles precisam mesmo colocar pra fora todo o choro, toda a frustração deles, tudo que eles estão sentindo. É forte demais, parece que não cabe no corpinho. 6 é acolher o seu filho, então acolha, sempre na birra. O importante é acolher a criança, né? Falei de ignorar um pouquinho, mas quando a criança já estiver um pouquinho mais calma, acolha, ofereça colo, ofereça um abraço. No começo eles não querem, mas vai oferecendo que eles aceitam, viu? Às vezes eles demoram um pouquinho, alguns são mais difíceis, mas a criança sempre quer o colinho da mamãe, sempre quer um abraço, um denguinho, né? Ela tá ali precisando de ajuda. E nosso papel como pais é sempre proteger o nosso filho. A nossa função é sempre proteger, sempre, sempre, sempre. E dentro de uma birra, ele tá pedindo ajuda, então cabe a nós acolher sim essa birra, sempre acolher. Castigo, bater, isso não é gritar, não é a solução. Então sempre acolha com calma, né? Eu sei que é difícil. Eu sei, já passei por muitas birras, passo ainda, né, que eu tenho um filho de 2 anos, extremamente dramático, mas respira fundo e acolha seu filho. 7, tente arrumar alguma distração nesse momento, quando a criança já estiver começando a se acalmar. Então, pegar um brinquedo, um livro. Gente, vale até videozinho no celular, gente, juro pra vocês. A recomendação, evitar telas, tarará, tarará. Mas nessa hora, gente, na hora ali do vamos ver, vale sim. Eu já cheguei a distrair meu filho com uma musiquinha ali do Mundo Bita que ele adora. Eu coloquei, aí a gente viu o videozinho e ele foi voltando assim, né? A consciência, voltando à realidade, saindo daquele estado de loucura que ele tava, foi se acalmando, né? Aí eu fui conseguindo abraçar, acolher, né? Então, vale tudo. Alguma coisa que a criança goste, um colinho, né? Se a criança ainda mama, ofereça o seio materno, porque acalma demais, né? Mas essa fase muitos já desmamaram. Então, ou assim, se a criança mama mamadeira, ofereça ali um TT, alguma coisa, uma água, alguma distração para tentar acalmar a criança. E 8, escolha as suas batalhas. Infelizmente, algumas birras precisam ser ignoradas, gente. Por exemplo, a criança tá fazendo birra porque quer mexer na gaveta de facas da cozinha. Não dá, né, gente? Ou porque quer subir na janela. Não dá. Então, aí você tem que falar, olha, isso não pode, tem que ser um pouquinho mais firme, sempre acolhendo, sempre ali oferecendo colo, todas as outras iniciativas, mas escolha as suas brigas, né? Porque em algumas situações você não vai ter nem como dar opção pra criança, né? Às vezes a criança quer, por exemplo, andar no carro sem o cinto de segurança. Você não tem como dar uma opção pra essa criança, né? Ele precisa colocar o cinto, mas aí você vai ter que ir trabalhando, acolhendo, acalmando ele, tentando distrair, mas escolha as batalhas, né, que valem a pena ou não, porque nessa fase é uma fase de muitas transformações, muitos processos novos, muitos sentimentos novos, e eles são pequenininhos ainda, estão aprendendo a lidar com tudo isso. Enfim, é um período de grande desafio, tanto para os pais quanto para os filhos precisando aprender a lidar com todos esses novos sentimentos, e nós pais precisando aprender a ensinar, né, porque muitas vezes, principalmente quando a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente nunca lidou com essa situação, a gente não sabe muito bem como agir, né? Então a gente também é aprendiz em todo esse processo, mas assim, acho que o que fica é que a nossa função é sempre proteger eles. E o nosso papel é sempre acolher os nossos filhos, proteger eles em todo esse processo de crescer. E agora eu quero muito saber de vocês. Conta pra mim aqui nos comentários se você já viveu alguma birra do século com seu filho, como que você agiu, se você tem alguma outra dica pra enfrentar essa fase. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!